Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E dando prosseguimento ao capítulo 14, domingo passado terminou o capítulo falando sobre o aborto. Por um motivo qualquer, a mulher ou o casal faz opção pelo aborto. E dando continuidade ao 14º capítulo, se chama Proteção, Apuleio vai dizer que daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Então, por praticar o aborto, por prejudicarem o aparelho reprodutor, muitas mulheres ficam sem a bênção dos filhos, e às vezes por várias reencarnações. Então, a mulher ela passa por esse período, né? Ela consegue, ela faz o aborto e fica sem essa dádiva de Deus, né, que é os filhos. E quando não procedem de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoísta, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Então, muitas mulheres não conseguem engravidar, faz vários tratamentos, né, e o filho não vem. E às vezes não entende o porquê, né? Às vezes ela não sabe o porquê, mas a resposta está em reencarnações passadas, né? Que ela fica sem ela fica sem engravidar, ela não consegue engravidar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede ativa, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos à lei de Deus. Com o tempo, a mulher fazendo tratamento, ela consegue engravidar, mas ela tem que refazer o perispírito que ela prejudicou. Ela tem que passar por esse período. Mas é uma coisa muito importante que vamos dizer aqui, porque a vida é tão dinâmica, tem tantas coisas que podem acontecer, que toda mulher que não engravida, ela não é que fez o aborto. E isso é uma possibilidade muito grande. Mas tem muitas mulheres que não conseguem engravidar, mas ela não fez o aborto, ela não fez. Então, que fica bem claro aqui, que não é porque a mulher não engravida, porque ela praticou o aborto, né? É uma possibilidade muito grande, mas que a mulher que não engravida, ela não fique com isso na cabeça, né? Que se ela fez, se ela cometeu esse crime ou não, porque é um crime, né? O aborto é um crime. Então, que ela faça o tratamento que tem que fazer, que ela vai procurar o seu médico e que ela faça tudo o que é necessário, mas sem a preocupação se fez aborto ou não, porque isso é uma coisa muito prejudicial também, né? E prosseguindo, ela fala, as definições do chefe dos construtores aclararam-me o raciocínio referente a graves problemas da luta humana. André Luiz pensando, né? E nós, espíritos encarnados, passamos por situações e problemas que devemos resgatar a qualquer momento. Isso é da lei, né? Isso é da lei. Estamos sempre em aprendizado. Isso também é da lei. Nem sempre erramos, né? Porque a gente só fala dos erros, mas nem sempre erramos. Temos nossos acertos também, e quando erramos,
temos que ter a humildade de aceitar os nossos erros. Eu me assustei aqui. Interessado em aprender, isso é André Luiz falando, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético nas organizações celulares. Então, André Luiz aqui veio nos ensinar o valor do trabalho. Ele está lá não só para aprender, mas ele está lá também para cooperar, para colaborar, fazer o que compete a ele. Isso nós temos que trazer para a nossa vida. Aonde nós estamos, vamos cooperar, vamos trabalhar, vamos ser úteis, trabalhando com amor, né? Servindo no que for necessário. E mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levava a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo? Nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveria funcionar no serviço de escolha? Então veja quantas dúvidas André Luiz carregava com ele a respeito da reencarnação de Sigismundo. Será que toda reencarnação é assim? Ele perguntava, né, no íntimo. Mais para frente a gente vai ver todas essas respostas que André Luiz ele trazia consigo. E Apuleio, ouvindo-me com benevolência, que caracteriza as entidades elevadas, e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenares da alma reencarnada. Vocês lembram quando Raquel foi levada ao plano espiritual, que ela aceitou ter Segismundo como seu filho? Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual com o perispírito dele. Então houve uma união, né? Mas tudo isso sem o menor esforço, né? No automatismo e amor que toda mulher tem. Isso é interessante saber, né? Toda mulher tem esse automatismo. É uma coisa natural na mulher. Por isso que é tão especial. É tão especial a mulher ser mãe, trazer ao mundo físico um espírito para que ela consiga elevar mais um espírito, consiga encaminhar mais um espírito. Isso é importante. E para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então é cada um na sua função que lhe é peculiar. É a mulher com sua doçura e delicadeza que ela lida com as forças criativas de um modo natural, né? E o homem protegendo e amparando as necessidades da mulher e o filho, né? Que também é uma coisa natural, também é uma coisa... É por isso que existe a união entre o homem e a mulher. Quando o casal tem um respeito recíproco, tem um amor, tem um ambiente feliz, isso é profundamente
natural na vida de um ser humano. Isso é sublime, é uma coisa simplesmente sublime, né? E continuando, percebendo-me, isso André Luiz, percebendo-me a intenção de aproveitar os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Para nós ainda é muito difícil entender o que de fato acontece no útero materno. Ainda não temos condições e nem preparação para atender todo esse processo, que é um processo divino, que é um processo que nós, no momento nosso aqui, não temos condições de assimilar. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. Nós aqui, nesse momento, nós temos uma propensão para materializar tudo que vem ao nosso conhecimento. Então, para a gente entender, para fazer uma comparação, nós materializamos a situação. E para a nossa compreensão, a gente tem que comparar, para a gente entender alguma coisa. Mas que vai muito além disso, né? E é por isso que sai fora da nossa compreensão. É preciso, continuando, é preciso esperar mais um tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. E incompreensíveis. Um dia, nós, na nossa evolução mais adiantada, compreenderemos essa maravilha, que é a geração de um filho. O que acontece de fato, não só do lado material, mas do lado espiritual. O lado material para nós já é uma dádiva de Deus. Imagina quando nós tivermos condições de ver o que acontece do lado espiritual, né? E sorrindo, ele prosseguiu: nós, se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico. Mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em existências diárias. De fato, estamos todo momento doando e recebendo. Estamos sempre nessa transfusão de pensamentos, nos alimentando dessas formas mentais. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo disse: orai e vigiai. Né? A importância do orai, a importância de nos preservar de certas situações. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Por isso, onde quer que estejamos, temos que estar com pensamentos elevados, sempre em oração quando for necessário, para que o padrão vibratório se eleve, trazendo paz e harmonia. Traz harmonia para nós e para quem está do nosso lado, né? Quebrando aquelas situações desagradáveis, né, que está do nosso lado. Então a gente vai se preparar mentalmente para estar junto dessas situações. E dessa alimentação depende, na maioria das vezes, normalmente, para a imensa percentagem
de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das suas próprias emoções, os estados íntimos da felicidade ou desgosto, de paz ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-se dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Se ainda não temos total controle sobre nossas emoções, vamos fazer um esforço para mudar esse quadro. Esse é a todo momento, né? A gente tem que fazer isso diariamente, toda hora. Esse quadro de tristeza, de alegria excessiva, de brincadeiras maldosas, e seremos mais centrados. Às vezes, o excesso, a maioria das vezes, o excesso que nos traz ou a alegria ou a tristeza. Temos que ser pessoas centradas, pessoas equilibradas. E isso é a todo momento, isso é toda hora, isso é uma coisa que temos que ter em mente. É um trabalho de cada dia. É um trabalho nosso de cada dia. E o chefe dos consultores fixou-me bem-humorado, a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples, em assunto tão complexo, e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Quem de nós, já não saiu fora do eixo quando recebemos uma notícia ruim? Quando não temos nenhum controle emocional sobre nós mesmos, vamos transferindo todos esses problemas para o nosso corpo físico. Por isso as doenças atingem o nosso corpo, primeiramente para o nosso emocional e depois para o corpo físico. Isso é uma coisa tão natural e nós ainda não entendemos. Se nós um dia conseguirmos emocionalmente ser controlados, a maioria das doenças vão embora. A maioria das doenças não vão nos atingir mais. Continuando, por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? Também a felicidade em excesso também é prejudicial. Já ouviram dizer que aquela pessoa morreu porque ficou sabendo que ganhou a loteria? Ganhei a loteria, puf. Por quê? O coração não aguentou, Então, a gente tem que se preparar para receber as notícias boas e más, E ter controle emocional. A gente não tem o controle. E aí os problemas vêm. E às vezes a gente fala assim: nossa, mas como que eu fui perder o controle emocional com tão pouca coisa, com tanta coisa acontecendo em volta na minha vida? Eu fui perder as estribeiras com isso, Então, às vezes a gente se percebe em situações que dava tranquilamente para a gente passar numa boa sem se prejudicar, Continuando, é que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. E é isso mesmo. Dependendo da notícia recebida, a gente vai passar por um suador,
sua dor, batimento cardíaco vai lá em cima, a pessoa se altera e entra em parafuso. É o que acontece normalmente conosco. E a gente passa por situações assim, toda hora. A toda hora a gente passa por situações assim. Por quê? Por falta de controle emocional. Por falta de estarmos preparados para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aí quando as pessoas falam, contam até 10, isso é um provérbio bom, né? E é um provérbio verdadeiro. A gente conta até 10, a gente vai se acalmando e a gente vai vendo que a coisa não é tão feia como a gente pensa, né? Continuando, o ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Aí que vem a doença, né? Todos nós temos zonas vulneráveis, todos nós. Às vezes num processo reencarnatório, às vezes a gente adquire com o tempo, e é onde chega até nós a dor de cabeça, a dor de estômago, o sono que vai embora, o mau humor, né, que chega até nós, e as doenças chegam. E a gente não entende porque a gente adoece. A gente não entende porque a gente passa por situações que eu não tinha, agora eu tenho. A gente passa por situações que, numa dor de cabeça, a gente deixa para lá, a gente passa por um dissabor na vida, vem a dor de cabeça vai aumentando, e a gente não vai atrás, né? E aí o coração já começa a descompassar. Então, tudo isso vem nos mostrar, André Luiz vem nos mostrar que a nossa compreensão, as nossas atitudes, o nosso entendimento ainda é muito vago, é pouco. A gente não conhece nada, a gente não sabe de nada, a gente não se conhece, né? E apulei-o com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros com esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do modo vivo para edificação fetal na intimidade uterina, né? Então nós ficamos pensando, o que nos falta? Falta conhecimento, falta atitude, né, de mudança, falta compreensão, e com o tempo vamos entender que realmente acontece no útero materno e muitas coisas mais que nós não entendemos, né? Hoje não temos condições morais e nem conhecimentos acadêmicos para entender o que acontece. Então, por isso que nós temos dificuldades e nós materializamos tudo que vem, né? Para a gente tentar entender, né? E continuando, ele diz: precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora minha condição de desencarnado, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração no meu campo emocional. Olha o que André Luiz está dizendo para nós. Na condição de desencarnado, ele também tem dificuldade de receber notícias sem alterar
o emocional. Veja a importância do nosso equilíbrio emocional. Para atingirmos esse equilíbrio, temos que não podemos nos afastar do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É Ele a nossa diretriz, é Ele que traz todas as elucidações para nós. Toda vez que vier um problema, pergunta para Ele, a resposta vem na hora, né? Então você vê que as nossas dificuldades não ficam só aqui. Se a gente não se preparar, um dia que a gente desencarnar, essa dificuldade vai conosco e vamos se alterar emocionalmente lá também, né? Então depende de nós, sempre depende de nós. Muito bem, falou o diretor, satisfeito. E que você está fazendo no longo curso do autodomínio, somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Quando nós estivermos em posse dessas possibilidades, aí nós vamos colocar na balança o que serve e o que não serve. O que não serve, a gente vai deixar de lado e não vamos mais nos abalar. E quando atingirmos esse autodomínio, que diz nosso amigo Apuleio, teremos condições de saber o que convém e o que não convém. E receber essas notícias com naturalidade, né? Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Aí acabou com as dúvidas de André Luiz, né? Segismundo tinha colaboração de Alexandre porque tinha merecimento. Para isso, todos nós temos esse mesmo merecimento. Basta nós fazermos o correto, nós fazermos o porquê desse merecimento, né? Trabalharmos no bem, seguir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ter uma vida regrada, né? E nós vamos ter o nosso merecimento também. Nós já temos, só de estarmos aqui estudando André Luiz, nós já estamos tendo esse merecimento, né? Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Então veja, se a mulher tem uma vida regrada, bons pensamentos, atitudes boas, ela vive bem, as energias que ela emite são boas, né? E ela vai atrair das mesmas energias, ela vai ter uma gravidez saudável, ela tem condições ela tem condições de ter uma vida boa, uma vida saudável. Ela já tem uma vida saudável e ela vai saber escolher o filho o espermatozoide que vai ovular. Então até isso, veja bem como a natureza é sábia, como as coisas são Deus sabe tudo, né? E nós, como aprendizes, temos que ter a humildade de entender, né? Veja, se o elemento masculino
da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva, e se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime de sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Olha só, em todos os casos de fecundação para o mundo das fórmulas. Então veja como é importante nós nos prepararmos para a vida. Às vezes a gente ouve que temos que essa máxima do Espiritismo é uma máxima mesmo, né? Que temos que fazer a nossa reforma íntima. Mas não é tão vago assim. A gente percebe que não é vago, né? A nossa reforma íntima é para tudo isso que estamos vendo, né? É para a vida, é para quando nós desencarnarmos, nós vamos ser recebidos pelo plano espiritual de uma forma boa, de uma forma pacífica, de uma forma de amor, né? E quando nós voltarmos para a matéria, nós vamos entrar numa família boa, né? Nós vamos se conectar magneticamente com pessoas do mesmo padrão, né? Então olha a importância da nossa reforma íntima, olha a importância de nos prepararmos para a vida e para a vida futura, né? Ter um planejamento para a chegada de um bebê é uma coisa assim extraordinária, né? É uma coisa assim fantástica. Nos ligarmos com o plano espiritual, pedir proteção, né? Então é uma coisa que nós temos esses ensinamentos, basta nós querermos que a mudança aconteça na nossa vida. E continuando, ele fala: esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie. Quando os cientistas e médicos compreenderem e estudarem o que acontece do lado de lá da vida, eles vão entender a dinâmica do lado da vida. Eles vão entender o porquê todo esse processo, porque às vezes acontecem coisas que os cientistas não chegam num acordo, né? Só quando eles se espiritualizarem que eles vão entender as mudanças que acontecem e que eles não entendem, né? Compreenderão essas mudanças de comportamento que é uma atração magnética, né? E eles não entendem o que acontece, né? E nós também, por nossa vez, um dia nós vamos entender com minúcias, né, o que acontece, né? Isso é importante para nós. Isso é uma coisa que nós ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá, mas temos que estudar muito, temos que nos planejar muito. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Neste ponto, o diretor sorriu, prosseguindo: se a mulher pode exercer sua influência decisiva na escolha do seu companheiro,
também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa na vida da gente, que se a gente não lê a lição de André Luiz, a gente não fica sabendo dessas minúcias que acontecem na vida cotidiana de uma mulher, né? Se ela é uma mulher centrada, quem ela vai escolher para filho? Se ela é uma mulher desequilibrada, quem é que ela vai, né? Existem exceções, lógico, aqui a gente está vendo um campo de visão. Nós estamos vendo esse campo da magnetização. Existem muitos outros, lógico, mas isso é uma coisa sublime, uma coisa assim que só Deus para explicar, né? Como é uma coisa emocionante mesmo, né? É uma coisa emocionante. Nós vivemos na lei de atração. Toda hora somos surpreendidos com isso, né? Às vezes temos uma profunda simpatia por alguém e repulsa por outra. Todos nós temos isso materialmente falando. Mas isso nós temos que trabalhar em nós também. Temos que ser pessoas centradas, né? Sempre. Claro que nos referimos aqui a problemas de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais, a tarefas, missões ou provas necessárias. Se temos dificuldade de entender o lado material, né? Imagina o lado espiritual, como nós já dissemos. Mas vamos estudar, vamos ler, conforme nós avançamos na nossa evolução, nós vamos atingir e vamos entender todos esses pontos, né? Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, Apuleio observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Então ele está falando aqui, se tem necessidade dos amigos espirituais intervir na gravidez por um motivo ou por outro, ou por uma pessoa que vai reencarnar com determinadas provas, eles têm condições também de intervir e fazer que esse espírito reencarne nas melhores condições, né? Então nós vemos como é importante a nossa reforma íntima, como é importante o nosso amor, a nossa dedicação na vida, né? Nós temos que nos preparar, nós temos que nos aceitar, nós temos que saber que a vida é tão dinâmica, que a vida é tão bonita, que a vida para nós é tão especial, né? E que possamos, com todas essas informações que André Luiz nos passa, nos redimir
nos sensibilizar e fazer com que nos melhoremos a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada preocupação, a cada momentos difíceis, a cada momentos alegres, né? Que nós somos, que seremos pessoas centradas, pessoas amorosas, colaborando aonde for necessário, trabalhando aonde pessoas têm necessidades, né? Fazendo realmente a nossa parte, não porque o Espiritismo ensina, não porque as pessoas falam que isso é importante, é porque nós temos que nos conscientizar que nós precisamos disso, que nós precisamos, que a vida é muito importante para nós. Nós não estamos aqui para, como muitas pessoas pensam, em passar umas férias. Nós estamos aqui para progredir, nós estamos aqui para dar o nosso quinhão, para dar a nossa contribuição para a vida. Que Jesus nos abençoe, e a semana que vem é o Tarcísio que vai dar continuidade ao 14º capítulo. Muito obrigado.